Vamos falar juntos o tema de hoje? Deus é o meu tudo. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem 1 Crônicas. Hoje nós vamos ver um milagre que aconteceu, um dos muitos milagres incríveis que aconteceu. Quantos aqui já ouviram sobre esse homem, Davi, que se tornou rei de Israel? É o mesmo Davi que matou Golias. A Bíblia diz que ele ainda era pequenino, mas ele sabia o Deus a quem ele servia e o poder desse Deus. E no momento que o Golias olhou para ele e riu, ele disse: eu não venho em meu nome. Não venho em meu poder, mas sim pelo poder do único Deus verdadeiro. Eu venho em nome do Deus de Israel. Em toda a história de Davi, nós percebemos que em nenhum momento ele disse: eu sou rei porque eu sou um bom líder. Eu sou rei, eu sou alguém que leva as tropas para a vitória porque eu sou muito inteligente. E em todas as vitórias e derrotas antes, ele perguntava a Deus, ele louvava a Deus, e até em seus pecados ele dobrava os seus joelhos e ali se derramava diante daquele que é tudo, do único soberano. Deus é o meu tudo. Assim a nossa mente pensa quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? A partir do momento que você enxerga que não há sentido nessa vida sem o amor que vem de Deus, porque através desse amor que nós recebemos o perdão, através do perdão que vem de Deus, nós somos perdoados por Ele. Nós aprendemos também a amar quem está ao nosso redor e a perdoar quem está ao nosso redor. E essa é uma das coisas mais importantes. É o que traz significado à nossa vida, a comunhão uns com os outros. Nós podemos amar sem reservas e perdoar. Tá? Quando nós compreendemos que só a partir do Senhor Jesus Cristo, do sangue dele derramado, da minha alma dizendo: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador, não importa o que eu pense e o que eu ache, eu vou obedecer os teus mandamentos. Aí a nossa vida começa a fluir em amor e perdão. Sem as nossas desculpas do porquê amar e porquê perdoar. Sem essas desculpas, tudo isso perde o sentido quando nós enxergamos como Ele nos perdoou primeiro. Como Deus, o Criador, o Soberano, nos amou primeiro. Quantos aqui conhecem João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu ensino para o meu filho, porque o tal é meio difícil de entender, né? Porque Deus amou o mundo tanto, 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 tanto. Vocês compreenderam o tal amor que deu o seu único filho? Davi aqui, ele viveu numa época em que eles tinham a promessa desse Salvador. Nós vivemos numa época em que essa promessa já está dentro de nós. No tempo de Davi, o Espírito Santo, o espírito de ousadia, de poder e sabedoria, era derramado sobre alguns, profetas e reis. E tinha momentos específicos em que o Espírito Santo vinha. Mas nós, a família, quando Jesus veio e derramou seu sangue, nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos família de Cristo. E ele disse: eu deixo com vocês agora o Consolador. O Espírito Santo foi derramado para toda a casa. Então Deus, esse que é o seu tudo, não precisa ser só
Não pode ser só o entendimento. Deus é o meu tudo. Ele tem que ser um andar diário, porque agora esse Deus que nos amou tanto, esse Deus que nos perdoou tanto, também permitiu que andássemos diariamente com o seu Santo Espírito. Aquele que era derramado só para alguns, só para momentos específicos, só para reis e profetas. Hoje, quando você acorda de manhã cedinho, você pode dobrar os seus joelhos e sentir a presença desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus colocou em nós tesouro. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Vasos de barro. Isso é um mistério maravilhoso. Esses vasos de barro, que nós sabemos como nós somos ruins, né? Mas hoje eu quero lembrar também como nós somos amados, perdoados. E que sim, você pode todos os dias ser como Davi, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus falar. Porque não adianta nós perguntarmos, nós falarmos com Deus, mas não estarmos com o nosso coração disposto para fazer o direcionamento, para andar na direção que Ele nos colocar. Por que temos medo da direção daquele que tanto nos amou? Por que temos receio dos direcionamentos daquele que disse: eu tenho sobre vocês pensamentos de paz e não de mal? O Senhor não se alegra nas nossas angústias e tristezas. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa restauração. Davi aqui ainda não era rei. Davi foi ungido rei, porém ainda existia um rei em Israel que se chamava Saul. E Saul tinha muito medo de sair do trono. Davi não tinha medo de sair do trono. Davi tinha Deus no trono. Aleluia! Por isso ele foi ungido. Por isso que nós somos ungidos, porque nós aceitamos Jesus. Tu és o meu Senhor e Salvador. E dessa forma nós somos ungidos, reis e sacerdotes, porque Jesus Cristo está no trono da nossa vida. Olha que incrível. Você é ungido, rei e sacerdote. E tem o direito de viver uma vida eterna, porque Jesus está no trono. Davi precisou fugir, porque Saul sabia que aquele lugar não era dele. Saul tomou o lugar para si, o lugar que era de Deus, de reger e proteger o povo. Hoje é o culto da família, e eu gostaria de trazer essa história para dentro do nosso lar. A família sofre quando você se coloca no lugar onde Deus deveria estar. Quando você acha que as coisas que você acha são bons caminhos e você não pergunta para Deus, só porque você quer estar no poder. Saul não queria sair do poder e o povo sofreu muito. Saul perdia as guerras, ele arramava a guerra, ele fez as próprias famílias se brigarem. Homens valentes morrerem sem motivo, apenas por orgulho. Davi, um homem temente a Deus, se escondeu. Davi era um homem corajoso, inteligente, e foi se esconder. Fugiu da aparência do mal. E ele teve duas oportunidades de matar Saul e tomar o lugar dele de direito e dizer: Deus já me ungiu, agora eu vou me colocar no meu lugar. Davi disse: não ouso tocar no ungido do Senhor. No momento em que for para eu estar e fazer o que eu devo fazer, é Deus quem vai me colocar. Davi nunca precisou usar de força. Ele apenas foi fiel a Deus. Quando ele se afastou, porque viu que o povo vinha tudo atrás dele, ele se afastou, se escondeu nas fronteiras.
e homens valentes saíam do exército de Saul e vinham ao encontro de Davi. Eu vou ler um pouquinho para vocês de que tipos de homens. Eu até então pensava que eram poucos, não poucos assim, né? Hoje em dia a gente... Porém a Bíblia fala, veio da tribo tal, 7.000 homens. Veio os 20 príncipes da outra tribo, cada príncipe com seus 100 guerreiros valentes. Esses eram os homens que viram quem tinha direcionamento de Deus. A família, ela precisa de proteção. E Davi, ele protegeu a sua família e a unção que Deus deu. A ponto de que outras pessoas eram atraídas para a proteção e a unção de Deus através da vida dele. E assim deve ser o nosso lar. Não pense que quando você está dando um passo atrás e aguardando o direcionamento de Deus, você está regredindo. Não pense que quando nós estamos parados, não estamos fazendo nada. Você é testemunha a todo momento da presença de Deus, do Santo Espírito. Primeiro Crônicas 12. Os guerreiros de Davi em Hebrom. Eu não vou ler tudo, lógico, porque tem uns 2 capítulos que fica falando da quantidade de guerreiros, que tipos de guerreiros, homens de espada, homens de flecha, homens canhotos, homens... Vai falando ali cada tipo de guerreiro que vinha se encontrar com Davi e dizer, o meu coração está com o teu. Eu quero servir ao teu Deus. Eles viam um homem que protegia a unção de Deus dentro do lar dele. E Davi fazia o mesmo com aqueles que vinham da parte de Deus. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram operar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Eles vinham de toda a parte de Israel. Militares, vinham provisões, vinham os príncipes para coroar agora Davi, colocar ele no tempo certo. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exércitos. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1.000 soldados. Imaginem que tipo de homens lutavam e valiam por 100. Menor. Tipo de coragem, de ousadia, intrepidez. Eles sabiam o propósito. Eles sabiam a quem serviam e a quem proteger. Eles precisavam de um líder e direcionamento. Esses homens Deus enviou até Davi. Se o seu lar está precisando de suporte, sim, Deus enviará a você. E essas pessoas que têm suporte virão porque veem no seu lar a responsabilidade de um homem e uma mulher de Deus. A unção e o espírito de um homem e de uma mulher de Deus. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um exército grande e ilustre, como o exército de Deus. Davi não precisou chamar ajuda. Versículo 16, desculpa. Então vinham muitos homens poderosos, homens, pensa, muitos guerreiros, exércitos vindo. E em dado momento Davi viu aqueles homens. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá. Tem toda uma história porque do povo do outro lado. E se juntaram a Davi na fortaleza. Eu estou no versículo 16, agora 17. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou. Pensa, Davi está no seu lugar aguardando Deus colocar ele onde deve estar. Muitos homens vêm ao seu encontro e vêm esses aqui também. Ele sai
encontra esses homens e diz: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, nossos pais o veja e o repreenda. Ele foi de encontro a homens, a soldados, a um exército. Ele poderia ir com o exército dele, com os homens que já tinha ao seu lado, mas ele viu algo e ele confiou em Deus e no seu espírito. Ele não viu como uma ameaça, mas ele foi com a autoridade de Deus e disse: se vocês vêm contra mim, e ele sabia em seu coração que não existia culpa em suas atitudes, porque em seu coração havia temor a Deus. Quando nós temos temor de Deus nos nossos corações e sabemos que não há culpa em nossas atitudes, nós podemos sim sair contra aquela situação que parece nossa inimiga e dizer, situação ou pessoa, não sei como está a sua vida, e dizer: se tu vem contra mim para me punir por pecados de que eu não cometi, de que eu sou inocente, Deus dos céus o punirá. Ele não confiou nos homens e espadas que já estavam ao seu lado. Ele disse àqueles homens: Deus dos céus é a minha justiça. E ele abriu o seu coração para aquela situação, né? Amedrontadora para alguns de nós. E disse: mas se vocês vierem, o meu coração se abre para que façamos uma aliança. Tem outra tradução que fala: meu coração se aliançará com o seu coração. Irmãos, tem muitas situações que podem vir a nós, ao nosso encontro, e trazer, estremecer, trazer medo. E a gente já pega os nossos amigos e as nossas armas. Mas quando nós sabemos que Deus é a nossa justiça, nós podemos olhar para essa situação e dizer: se tu vem da parte de Deus, tua situação que tem careta, se tu vem da parte de Deus, que seja bênção na minha vida. Mas se não vem, não precisa você levantar as suas armas. Saiba que Deus será justiça por você. Esse era o coração de Davi. Ele era um homem de guerra, um homem de estratégias desde muito novo. Seus irmãos mais velhos eram homens de guerra. Eles estavam no exército, ele ouvia histórias, ele ouvia sobre estratégias. Ele cresceu nesse meio. Mas ele não confiou nunca nessas habilidades. Em primeiro lugar, ele sempre orava e perguntava: você é do Espírito de Deus? Então está comigo. Se você é contra mim, que Deus faça o que tem que fazer. E assim eram as situações na vida de Davi. Versículo 18. Então o Espírito veio sobre Amassai, capitão e chefe do batalhão de 30, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Shai, Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os seus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Alguns dos soldados de Manassés também passaram a seguir Davi. Mais na frente, comenta também sobre a quantidade de homens que começaram a vir. 22 oficiais chefes dos seus grupos de família, tribos, parentes, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul, mas eles viram onde havia proteção, onde havia unção de Deus. É isso que famílias comprometidas com o amor de Deus faz. Atrai aqueles que outros têm medo. Atrai guerreiros e líderes para andar junto. Eu não lembro agora qual é o versículo, mas fala que apareceu, 30 homens e todos tinham a sua feição como de leões. Eu fico imaginando
já tem um exército, e de repente aparecem homens prontos para a batalha, com uma feição de leões. E Davi, quando foi ameaçado, vamos para o versículo 14. Capítulo, desculpa. Davi, quando foi ameaçado, vamos ver o que ele fez. Davi tinha esse exército todo. Milhares e milhares de homens vieram de toda a terra de Israel e falaram: eu estou contigo, ó servo de Deus. Então os filisteus ouviram que aquele guri que matou Golias agora ia ser rei. Já tinha muitas histórias sobre Davi ali. Os filisteus já tinham escutado muito. Mas agora esse homem iria ser coroado. O exército estava com ele. E eles vieram atacar. Quando os filisteus, capítulo 14, versículo 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Por que eu quero chamar a atenção aqui? Tem muitas situações ou pessoas que se levantam contra nós. Davi tinha um exército poderoso e sabia do seu poder. Davi levantou seu exército, foi de encontro, dobrou seu joelho e perguntou: Deus, é para atacar? Mesmo que nós tenhamos certeza da vitória, a nossa dependência naquele que é tudo para nós. Dobre os joelhos e pergunte: Deus, eles vieram contra mim, eu sei que eu posso. Não, Deus, tu me darás eles nas minhas mãos? E o que eu acho incrível é que esse batalhão, esses homens, esse exército, pronto para a guerra, olhou para Davi, não perguntou, apenas obedeceu. Dessa primeira vez Deus disse: vai, porque eu lhe darei a vitória. Mesmo que nós tenhamos todas as condições, ainda assim a nossa pergunta deve ser: Deus, você me dará? Porque às vezes nós pensamos, achamos que as condições estão a nosso favor. Achamos que nós temos o poder, mas se Deus não estiver conosco, mesmo tendo todo o poder, todo o entendimento e sabedoria, se Ele não estiver, sim, você será derrubado. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, aquela região, o Senhor que rompe os obstáculos. Tudo era glórias ao nome do Senhor. Tudo era perguntando, tudo era adorando, mesmo tendo um exército que se prontificou. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Todos os ídolos que os filisteus trouxeram e estavam adorando para ganhar a vitória, Deus veio e... o poder sou eu, Todo-Poderoso. Os filisteus voltaram a atacar o vale novamente. Davi busca e consulta Deus. Ele já venceu a primeira vez. Deus já deu a vitória a primeira vez. Por que Davi consulta novamente a Deus? Vamos perguntar junto? Por quê? Faz sentido? Você consultaria? Você consultaria? Seja verdadeiro. Numa situação você diria novamente: Deus. Eles voltaram.
Não, você sairia correndo com a espada na mão, é assim, né? Voltar, seus corajosos, eu venci uma vez, vou vencer de novo. Não, um coração temente a Deus. Um coração que diz, tu és tudo. A cada passo ele pergunta. Os filisteus voltaram a atacar. E Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu. Agora, pois, tu não os atacarás pela frente. Deus deu aqui uma estratégia. Mas dá a volta por trás. Era um vale, imaginem, um vale. Eles voltam no vale para atacar os homens de Davi. Um vale, todo mundo sabe que é um vale. E Deus diz, não vá de encontro. Dá a volta por trás. Lá nas amoreiras, tinha um campo de amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Quando nós perguntamos a Deus o que fazer, Deus nos dá milagres que nós nunca poderíamos imaginar. Deus faz coisas que nós nunca poderíamos pensar em ter participado. Deus poderia dar apenas mais uma vitória, mas não, Deus não quis dar apenas mais uma vitória. Ele quis dar uma experiência com a presença dele e dos anjos. Deus disse, vai embaixo das amoreiras, espera. E a Rayane falou aqui nos louvores, quando você está adorando, os seus ouvidos abrem para escutar o som dos céus. Na hora eu disse, Deus, é o teu espírito hoje. Porque eu quero trazer isso para vocês, irmãos, hoje. Vocês que são cheios do Espírito Santo de Deus, podem abrir os seus ouvidos enquanto oram e buscam por discernimento e direcionamento. Se vocês estiverem dispostos, vocês ouvirão a marcha dos anjos. Porque foi isso que aconteceu. Deus disse, eu irei adiante de você. Você pode ter esses milagres na sua vida. Dos anjos marchando acima de você. Você na sombra das árvores, aguardando que Deus vá à batalha. Fique abaixo das amoreiras, descansa. Eles tinham acabado de sair de uma batalha. E o Deus de amor vem e diz, aguarde abaixo das amoreiras. Quando você ouvir os sons, fique atento aos sons dos céus. Fique atento aos direcionamentos, aos louvores que o Senhor traz à sua mente. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia a dia, mas se você levantou e o Espírito Santo trouxe um louvor de cura, um louvor de milagre, um louvor de restauração, um louvor de agradecimento, fique atento. O que vai acontecer nesse dia, Deus? Que eu preciso estar declarando esse louvor. O Espírito Santo, ele já traz, ele antecipa. E ele nos faz participar de milagres grandiosos. Isso pode sim acontecer na sua vida. Davi não ficou perguntando, por que Deus? Eu vou me esconder? Eu vou regredir? O que eu vou falar para esses homens que têm rosto de leão? Esses homens que estão prontos. Davi sabia que era uma ordem dele e os homens fariam. E os homens sabiam que era uma ordem de Deus e Davi faria. Davi tem esse testemunho desde o início, desde muito novinho, de que tudo que ele se dispunha a fazer pela ordem de Deus, Deus dava vitória. E se Davi voltava aos passos, ou se Davi parava, eles aguardavam, porque eles sabiam quem? Eles sabiam quem era o Deus que Davi servia. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado. E eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Não tinha mais quem voltar agora. Não tinha mais exército para voltar. Eles ganharam a primeira batalha, certo? Fugiram, o exército que perdeu fugiu, mas sobrou ainda para voltar a incomodar. Se tem situações voltando para te incomodar, coloca nas mãos do Senhor. Abre os seus olhos e ouvidos
E diz: Deus, eu vou fazer, vou descansar debaixo das amoreiras, vou aguardar o teu som. E os anjos do Senhor pelejarão a teu favor. O Senhor vai à batalha à tua frente. E quando o Senhor vai à batalha à nossa frente, não resta um inimigo para voltar a incomodar. Ali, eles derrotaram todo o exército. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras. E Yahweh fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Todas aquelas nações que tinham ídolos, estátuas, tinham muitos mandamentos, tinham medo do exército. Você não é chamado somente exército, você faz parte do exército de Deus. Você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida, a autoridade que está sobre você não é solitária, é a autoridade que vem dos céus. Os irmãos que estão ao seu lado são justamente para orar com você. Não tenha medo da cara do leão do irmão do lado. São homens, mulheres que estão prontos para a batalha. E às vezes a gente faz umas caretas mesmo, mas não tenha medo, saiba que eles são do mesmo Espírito. Apenas pergunte essa cara de leão. Se o teu espírito vem de Deus, liga o teu coração ao meu. Não vou ter mais medo dessa cara de leão. As pessoas que estão ao seu redor têm ousadia para batalhar junto. As famílias. E assim somos chamados. O exército de Deus. Aleluia! O exército de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Estou falando do rei Davi, um homem incrível. E falei para vocês, sim, vocês, homens e mulheres, podemos também ter esses milagres em nossas vidas. Pois o mesmo Espírito que operou na vida de Davi opera em nós. 1 Coríntios 4, Paulo ensina: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos concedida por Ele em Cristo Jesus. Essa graça, essa unção, ousadia, discernimento de espíritos. Tu vem em paz? É para pelejar comigo? Vem de Deus através de Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos. Paulo já disse, tudo o que nós precisamos para vencer essa vida e viver a eternidade, tudo nos foi concedido por Ele em Cristo Jesus. Versículo 5. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo vos foi confirmado em vós. O testemunho de Cristo nos é confirmado quando glorificamos a Deus. Todas as nossas atitudes é glórias a Deus. Todas as nossas escolhas são para a glória de Deus. Tudo que sai dos nossos lábios, tudo que os nossos olhos procuram, é para a santidade, é para arrependimento, é para estarmos mais perto de Jesus Cristo. Toda essa sabedoria que buscamos, esse é o testemunho de Cristo em nós, quando nós desejamos o bem, desejamos a eternidade, desejamos saber mais de Deus. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Como nós pelejamos? Você tem dons espirituais. Fala, eu tenho. Aleluia. Enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, nos buscar, nos tirar dessa terra, nos levar para os céus, não nos falta nenhum dom para vencermos os dias que nos foram propostos. Ele, a palavra de Deus diz, Ele os conservará firmes até o fim. Não tenha medo.
Não tenha medo de viver para Cristo Jesus. Não tenha medo de ser uma testemunha. Ah, porque eu não vou conseguir, eu vou ferir o coração de Deus, eu vou, como se diz quando aquela pessoa não espera aquilo de ti. Ah, eu não esperava, eu não vou decepcionar a Deus. Vou decepcionar Jesus. Ele os conservará firmes. Ele já sabe de tudo. Ele diz, vem como estás. E quando chegamos perto dele, tudo vai sendo transformado. Ele vai nos conservando. Ele vai nos ensinando. Ele vai nos firmando. Ele faz com que nós fiquemos na presença dele. Ele faz com que tenhamos a unção, com que tenhamos autoridade, com que tenhamos a ousadia. Ele faz. Até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo da volta de Cristo. Jesus disse, eu venho buscar vocês, a minha noiva imaculada. Oh, mas eu peco tanto. Ah, que bom que tu sabe. É isso que a gente precisa. Agora pede perdão. Amém? Que bom que tu sabe que tu peca tanto. Isso é o Espírito Santo te mostrando que você precisa mudar. Pecou, errou, aprendeu, não faz de novo, igual criança pequena. Não faz, não volta. Amém? Amém, misericórdia. É assim que o Espírito Santo vem com seu perdão. Vem nos conservando. É assim que ele nos torna. E sim, quando Jesus vier, o seu coração que está disposto à mudança, o seu coração que confia no Todo-Poderoso, como Davi fez, o seu coração que pergunta tudo ao Deus eterno, vai estar como irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier em glória, quando Jesus tocar a trombeta, confie no Espírito que Ele deixou dentro de você. Ele encontrará pela justiça, pelo sangue, não porque tu pode, mas pela justiça e sangue de Cristo, nós nos tornamos irrepreensíveis. E quando a trombeta tocar, é assim que o nosso Messias, é assim que o nosso Rei nos encontrará, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus veio com sua fidelidade, com seu poder. Quando nós nos colocamos na presença dele, aqui fala, fomos chamados à comunhão de seu Filho. Estamos na comunhão com o Filho de Deus. O nosso lar começa a ter comunhão com o amor de Deus. Estamos em comunhão com a família de Deus, sabendo que somos juntos um exército de Deus. E Ele já fez tudo isso em nós. Davi, um coração disposto, não teve medo de olhar para aqueles homens e dizer, vamos parar e perguntar? Não tenha medo de parar. Não fique pensando o que os outros que têm expectativa em mim, têm expectativa, o que é minha família, o que meu filho, a minha esposa, vai pensar se eu parar. Apenas pare e pergunta, Deus, essa luta é minha? Se Deus falar que não, volte atrás, se a luta não é sua. Se você não ouvir o som dos anjos guerreando com você, você não precisa fazer sozinho. Faça tudo na vontade do Senhor, no direcionamento do Senhor. E milagres que nunca vimos serão testemunhados aqui. Amém? E Ele faz. Eu trouxe 1 Coríntios. Sim, você pode ser como Davi. Ter um coração como o coração de Davi. Porque nos foi concedido, através dele, por Jesus Cristo. E não nos falta nenhum dom espiritual para que isso aconteça. Não falta dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de cura. Não nos falta. Não nos falta uns aos outros. Se estamos em comunhão com a nossa família, aquilo que o Espírito ainda não trouxe a mim, a Rayane fará. A Mandinha fará. Não nos falta dom.
Deus derramou sobre nós, a família de Cristo. Deus derramou no nosso lar. Não nos falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação. Hoje é a ceia do Senhor e o culto da família. Na ceia do Senhor, foi antes da crucificação, Ele disse: façam isso quando vocês estiverem juntos, para lembrarem do sacrifício. Lembrarem que o meu corpo e o meu sangue foi derramado em seu favor. Mas principalmente Jesus disse: eu não tomarei da ceia novamente, até que vocês estejam comigo. Nós tomamos a ceia para lembrar do sacrifício de Cristo. E tomamos a ceia para lembrar que Ele está nos aguardando nos céus. Ele falou que eu não tomarei a ceia. Aquela foi a última vez que Ele tomou a ceia. Ele partiu o pão e compartilhou o cálice, o vinho, com os discípulos. E nós, quando fazemos isso juntos, estamos declarando que estamos aguardando o dia e em que Ele virá nos buscar e nós iremos cear com Ele. Ele está nos aguardando ansiosa para cearmos com Ele. A ceia é uma promessa. É um lembrete do sacrifício. Um lembrete do poder e autoridade de Deus que você tem em suas mãos e na sua vida para vencer todas as batalhas. E um lembrete de que o nosso lugar não é aqui. De que o nosso Rei está nos aguardando. Um lembrete que Ele nos deixou Consolador. E esse Consolador está nos tornando firmes, fiéis. E nos encontraremos com o Rei, Jesus Cristo, irrepreensíveis. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra traga ousadia no seu coração para buscar a presença do Espírito Santo. Buscar direcionamento do Espírito Santo em cada passo. Com um coração crente, um coração firme de que Ele fará maravilhas. Para que todos os povos ao teu redor olhem e temam ao Deus que tu serves. Temam o dia que você espera. Amém? Mais do que um crente. Mais do que alguém que está buscando mudar de vida, melhorar e ter um pouco de paz. Mais do que isso. Você é uma pessoa que Ele ama. E que Ele quer colocar dentro de você tesouros. Dons espirituais. Unção. E Ele quer que você viva já aqui nessa terra. Debaixo das amoreiras. Milagres e situações. Às vezes parece desnecessárias, né? Jesus, essa situação era um pouco desnecessária. Mas não, Ele quer mostrar para você que Ele está presente com seus anjos, te guardando, te protegendo. Ele está presente na sua vida. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos deu essa noite.